Coríntios, capítulo 3, verso 10 a 17. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa noite. Pedimos, Senhor, mais uma vez, tu fale ao nosso coração pela tua palavra, que o Senhor nos edifique, nos instrua, nos console, nos corrija. Possamos, Senhor, ouvir a tua palavra pela fé, receber os teus benefícios, tuas advertências, exortações, e sermos conformados, Pai, à tua imagem. Sejamos transformados hoje aqui, nos aproximemos mais de ti, Senhor, do teu caráter, da tua santidade, e essa igreja seja edificada, Deus, sobre o fundamento da tua palavra, de Cristo Jesus, nosso Senhor, nossa rocha. Em nome dele nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto ele é oportuno para mim, para vocês, né? Por dois motivos. Primeiro, como eu falei, eu tenho exposto a primeira carta aos Coríntios na igreja, e tem sido uma experiência muito boa para a gente, como igreja. A gente consegue se identificar com muitas coisas que a primeira carta aos Coríntios se refere. Muito oportuno para a igreja aqui, eu imagino, né, uma igreja que está sendo plantada, e queira Deus que vocês não enfrentem nenhum desses problemas, pelo menos não com o nível, né, que os coríntios enfrentaram, mas certamente vocês vão se preparar para essas coisas. Se vocês meditarem nessas advertências do apóstolo Paulo, os primeiros capítulos da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai tratar de um problema específico. E esse problema, ele é, na verdade, o fundamento de todos os outros problemas. E vocês vão concordar comigo até na experiência de vocês. A primeira carta aos Coríntios, os primeiros 4 capítulos, até o capítulo 4, vai tratar da desunião da igreja. E vai tratar da desunião da igreja focando um pecado específico, que é o orgulho, o egocentrismo, né? A soberba. E ele vai focar nesse pecado e nessa circunstância, nesse problema da igreja, a desunião decorrente da soberba, durante os primeiros 4 capítulos. E esse é o problema que mais vai ser destacado. Os 4 capítulos são dedicados a esse problema. Outros problemas, como a idolatria, o apóstolo Paulo traz pelo menos 3 capítulos. Você tem outras questões, como casamentos, ele dedica 3 capítulos, né, a imoralidade, os dons. Ele dedica um capítulo muito grande à ressurreição, mas os primeiros 4 capítulos são dedicados à desunião da igreja e à soberba que fundamenta esse racha, né, essa desunião da igreja. E aqui, no meio disso, desse grande problema, o apóstolo Paulo coloca ali no meio já o remédio, não só para esse problema, mas para todos os demais. É a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai enfatizar, escancarado, logo de cara, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, ele vai enfatizar a cruz como aquilo que vai curar a igreja, vai sustentar a igreja. Não só a pessoa de Cristo, mas a sua obra. Sua obra. Isso é importantíssimo. Porque talvez alguém destaque a pessoa de Jesus sem fazer menção à sua obra. Isso é um problema sério. Você pode cair no misticismo, numa coisa muito abstrata, difícil de entender. Mas alguém talvez se apegue muito à obra sem compreender a pessoa. Então o evangelho é a pessoa e a obra do Deus encarnado.
O Deus que se encarnou para morrer e ressuscitar. E ele vai colocar essa obra aqui como a rocha da igreja, tá? O fundamento da igreja. E ele vai tratar a igreja, vai trazer uma imagem. Se você ler a Bíblia com cuidado, você vai perceber que a Bíblia usa muitas imagens para descrever a igreja. Aqui a igreja, ela é descrita como um templo, tá? Como um templo. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar da igreja primeiro como um campo e depois ele vai enfatizar a igreja, a natureza da igreja como um templo, um prédio, um edifício. Vamos ler de novo, por favor, os versos 10 e 11. 10 e 11. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vejam só, Paulo, ele fez referência à igreja como um campo, no texto anterior, e ele passa a usar agora a imagem do templo, do edifício. E ele descreve aqui o trabalho dele, do apóstolo, do ministro, como alguém que lança o fundamento e ele vem erguer esse prédio, ele vem levantar esse templo que é a igreja. Tá? E aí Paulo vai advertir para que eles tenham cuidado como a gente vai edificar esse templo, como é que a gente vai levantar esse templo. Tá? Primeiro cuidado que eles devem ter é com o fundamento que vai ser colocado ali. O que vai alicerçar esse templo, esse prédio? Não pode ser outro fundamento, senão Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus, certo? O outro cuidado que eles devem ter é que mesmo depois de ser colocado bom fundamento, mesmo depois de ter sido apresentada de maneira sólida, substancial, o Evangelho, a palavra, o que é que eles vão usar posteriormente para levantar o restante da estrutura, tá? Desse prédio, desse templo? Eles devem usar o material duradouro, certo? Então, é disso que Paulo passa a falar agora. Quando Paulo fala de Cristo como fundamento da igreja, irmãos, ele está falando especialmente da mensagem do Evangelho. Ora, a gente não pega Cristo, né, como a gente gostaria de ver um dia, a gente vai fazer isso, mas Cristo ele se manifesta hoje pelo Evangelho, pela mensagem poderosa do Evangelho. Eu conheço a pessoa e eu vejo Cristo pela pregação do Evangelho. Em Gálatas capítulo 3, Paulo diz que ele apresentou Cristo crucificado aos olhos dos Gálatas. Como é que ele fez isso? Ele disse pela palavra da fé, pela pregação da palavra. Então, é o evangelho apresentado fielmente que vai alicerçar a igreja. Tá? Não apenas isso. É a proclamação dessa verdade, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, venceu a morte, surgiu dos mortos, fundamenta a igreja. Na prática, irmãos, isso quer dizer que quando Paulo chegou em Corinto, tá, dando um contexto, ele viu uma cidade extremamente promíscua, corrupta. Ele não pensou numa grande estratégia, como é que ele ia fazer para mudar aquela sociedade, para transformar aquela cultura. A cidade de Corinto era uma cidade gentia, com templos pagãos, de muita promiscuidade. Né? Existia uma expressão, inclusive, que caracterizava os rumores ali daquela cidade. Né? Era algo mais ou menos como coritianizar, era uma coisa de se entregar à promiscuidade sexual. Então, era uma cidade totalmente depravada, a Sodoma daqueles tempos. E o apóstolo Paulo chegou naquele lugar, você imagina, um judeu cristão, que chegou ali, viu aquela tragédia moral, e ele disse: como é que eu vou alcançar esse povo? Ele, em Atos capítulo 18, fala do tempo que Paulo passou em Corinto, e diz que Paulo sofreu muito, né? Ele queria desistir, ele queria sair de lá. E Jesus aparece para Paulo e diz: não, Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade, fica aí. Então ele sofreu muito. E qual a estratégia do apóstolo Paulo? Qual era o método de Paulo? Era o evangelho. O método de Paulo era o evangelho. Não tinha na cabeça dele qualquer outra estratégia para conseguir fazer a igreja funcionar ou nascer, senão pregação fiel da palavra de Deus
e a vivência, a experiência da palavra, tá? Então, irmãos, os crentes, eles devem ser atraídos por essa mensagem. O que é que eu vou fazer para encher a igreja? O que é que eu vou fazer para conseguir manter a igreja? O que é que eu vou fazer para atrair os jovens, para fazer a igreja ficar atraente para esse povo, para essa sociedade tão distinta daquilo que a gente pensa, tão chocante, tão diferente? O Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o método de Paulo. Ele está continuando o raciocínio dele no capítulo 2. Ele fala que ele só tinha uma mensagem para pregar. Não era eloquência, era a cruz de Cristo Jesus, sua morte e vida. Então, quando uma igreja, irmãos, não começa com esse fundamento, a pregação fiel do Evangelho, da palavra, as pessoas vêm sem serem atraídas pelo Evangelho, então elas podem esperar grandes problemas. Grandes problemas virão. Tem um pastor que eu gosto muito, que marcou muito a minha vida, do pastor Sávio também, que foi o Paul Washer, né? Acho que o pastor Sávio de vez em quando menciona ele aí. O Washer tem uma frase que marcou a nossa vida, né? A gente trabalhava com jovens e tal desde cedo, e o pastor Paul Washer diz assim: quando você usa meios carnais para atrair pessoas carnais, quando esses meios se forem, elas também vão embora, né? Então isso é o sofrimento de uma igreja que usa palha, que usa areia para poder se levantar, para poder se edificar. Aqui no verso 11, irmãos, Paulo deixa claro que ele vai desenvolver logo em seguida. Ninguém tem o direito de colocar outro fundamento, ou de anunciar outra palavra, outra mensagem. João Calvino, o reformador, ele diz assim: se Cristo for conhecido só em algum grau, e ele for chamado Redentor apenas nominalmente, enquanto que, ao mesmo tempo, a justiça, a santificação, a salvação forem buscadas em outras fontes, ou seja, se a gente só usa o nome de Jesus para dizer que é crente, enquanto todos os outros benefícios, toda a substância que importa, a gente busca em outro lugar, então ele é lançado fora do fundamento. Pedras espúrias são postas ali. Coisa estranha é colocada ali. Isso quer dizer que Jesus deve ser apresentado como a fonte da igreja e o fundamento da igreja, e de onde a igreja vai brotar, ela vai nascer, ela vai aparecer, como aquela água, aquele sangue que saiu do lado de Cristo. A igreja vai brotar de Cristo, a fonte da salvação e da santificação da igreja, e de tudo que a igreja vai ser, do início ao fim. Se não for assim, onde a igreja vai encontrar isso? Onde a igreja vai encontrar a sua alegria, a sua santificação, o seu alimento? Colossenses 2,3, Paulo diz que Cristo é aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Como é que eu posso sugerir encontrar isso em outro lugar? Isso é muito sério, porque isso é marca da igreja moderna. Os versos 12 e 13, irmãos, diz assim: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará obra de cada um, porque o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Agora, o apóstolo Paulo passa a tratar, irmãos, do material que vai ser colocado sobre o fundamento, certo? Então ele apresenta qual é o fundamento, e agora o material que vai ser colocado ali. E ele divide em duas categorias desses materiais que vão ser usados para edificar esse edifício: ouro, prata e pedras preciosas, de um lado, madeira, feno ou palha, do outro. Então são dois tipos de materiais. A primeira categoria são materiais úteis, né? Duradouros, material benéfico para a construção. E são materiais, inclusive, que fazem alusão ao templo, tá? Era material usado para a construção do templo, certo? Enquanto que a segunda parte do material, a madeira, o feno, a palha, vai ser destruído no final pelo fogo, certo? Submetido a juízo, a aflição, vai ser tragado. Então a diferença entre o material resistente e o material que não vai suportar
o fogo. Essa é a distinção que o apóstolo Paulo faz aqui, tá? Esses materiais aqui, irmãos, eles representam o trabalho da igreja, especialmente o trabalho do ministro, mas também o trabalho da igreja, de modo geral. Tá? O que, que vai ser usado para construir a igreja? Então, o trabalho que cada um vai fazer vai se tornar claro no dia final. Ele fala que, de maneira objetiva, ele fala do trabalho do ministério, pregação da palavra. O dia do Senhor, o dia do juízo final, ele vai vir como fogo sobre o mundo. E ele vai vir sobre a igreja. Tá aqui uma coisa importante para a gente entender. O dia do juízo, ele vai vir sobre o mundo inteiro. Ele vai vir sobre a igreja. Na verdade, Deus vai olhar primeiramente para a igreja na sua vinda. E esse dia virá como fogo. Tá? O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, ele vai descrever exatamente isso. Deus vai derramar fogo sobre esse mundo. Ele vai transformar tudo. A qualidade do trabalho de cada um vai ser avaliada pelo fogo, pela aflição. O ouro, a prata, pedra preciosa, vai resistir ao fogo. Vai mostrar o trabalho bom de um ministério fiel. Mas a madeira, o feno, a palha vão ser queimados. Os ministérios daqueles que constroem com madeira, feno e palha vão ser destruídos. Ele está falando de falsas igrejas, de falsos ministros. Vão ser tragados pelo fogo. Está claro, né? Então, como é que isso se aplica à igreja, não apenas aos ministros? Quando ele fala assim, contudo, se alguém... Isso é abrangente, né? Pode incluir cada pessoa. Todo crente deve construir um edifício sobre o fundamento da palavra de Deus. Cada parte aqui, em outro lugar, o apóstolo Paulo vai fazer referência ao crente como se fosse um tijolo do edifício, uma peça desse edifício. E as imagens do Novo Testamento para descrever a igreja como um templo são muito enfáticas. Isso é importante, inclusive, porque esse é um raciocínio contínuo de Paulo. No capítulo 10 que a gente estudou hoje, essa ideia de que o Antigo Testamento ele continua no Novo Testamento, também a gente está vendo essa alusão aqui, porque a igreja é o templo. Não há mais um templo, a igreja é o templo. Então, irmãos, Paulo ele quer dizer que a superestrutura, né, não sei exatamente qual é a expressão para se utilizar aqui, ela tem que corresponder com a infraestrutura do prédio. Ela tem que corresponder com aquilo que alicerça aquele prédio. E se a fundação que Deus estabeleceu na sua revelação em Jesus Cristo é Cristo, Jesus é a rocha, então o edifício ele tem que refletir essa revelação. E ele tem que dar continuidade a esse fundamento. Tem que seguir o fundamento. Essa é a ideia de Paulo. Ele está falando de duas partes desse prédio. Tá, irmãos? Pode se referir não somente ao ensino, mas a como a igreja tem vivido. Como a igreja reflete essa verdade, essa revelação. Como a gente tem aplicado isso na nossa vida. Isso é igreja. Então, alguns vivem segundo o evangelho. Você imagina que se a maior parte da igreja for assim, se grande parte dos irmãos forem assim, que a gente vai viver o céu na terra. É algo extraordinário você ter irmãos fiéis, piedosos. Né? Mas quando não é assim com relação a boa parte da igreja, a gente vai provar muita dificuldade na igreja. Muita dificuldade. A igreja está interessada na palavra, em aprender mais de Cristo, em crescer mais nele, viver para ele. A gente vive dias extraordinários na terra. E esse é o nosso desejo, irmãos, é trazer o céu à terra, até que finalmente o céu venha. Mas a igreja sofre, irmãos, quando alguns, ou quando muitos, levam uma vida superficial, não apenas uma aparência de cristianismo, mas eles parecem estar satisfeitos, vivendo uma vida meio assim, né, meio mais para lá do que para cá, meio morna. A gente tem que ter cuidado, porque o tipo de material que a gente usa para construir a igreja será tragado pelo fogo. Vai ser destruído. E o juízo vai começar pela igreja. O dia vai demonstrar que igreja é verdadeira. Que igreja é real. O que significa isso? O dia do juízo.
Um autor que diz assim: cada pessoa vai prestar conta do que tiver feito. Do que tiver feito com a revelação de Deus, com a revelação de Cristo Jesus. Você imagina que o dia do juízo ele pode ser resumido a uma pergunta, em que Deus vai dizer: o que você fez com aquilo que eu te dei? Com Cristo Jesus, com o meu Filho, com a verdade que eu coloquei nas suas mãos. É como a parábola dos talentos, né? Cada um individualmente vai ser questionado. O homem, irmãos, ele pode no presente ocultar essa obra, fazer parecer que está tudo bem, que está tudo saudável, fazer parecer que o plástico, né, é concreto, ele consegue fazer parecer que está tudo bem, mas quando o dia do juízo vier, ele vai trazer luz sobre cada obra, ele vai colocar à tona a luz todo o segredo. Paulo está falando da igreja, da natureza da igreja. Aí alguém disse assim, como se Paulo estivesse falando, pode ser que os obreiros sem princípios, por algum tempo consigam enganar, de modo que o mundo não perceba o quanto cada um trabalhou fiel ou fraudulentamente. Mas o que agora se acha submerso em trevas, deverá necessariamente vir à luz. O que agora é glorioso aos olhos dos homens, deverá ser destruído diante da face de Deus. Será considerado como algo sem valor. Sem valor. Toda glória mundana, toda maquiagem, toda falsa pompa que foi usada para maquiar a igreja, falsa igreja vai ser tirada, aquela roupa púrpura vai ser tirada. E aquela nudez vai ser revelada. Os versos 14 e 15, por favor, irmãos. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aí Paulo, irmãos, ele vai fazer menção aqui de 3 tipos de trabalhos que são feitos para edificar a igreja do Senhor. Aqui no texto que a gente leu, ele vai falar de 2 tipos, né? E no final ele vai fazer referência ao último tipo. Essa linguagem que ele usa aqui, ele fala de um trabalho de um obreiro, de um falso obreiro que edifica uma falsa igreja. Ele fala de um verdadeiro obreiro que edifica uma verdadeira igreja. E ele fala de um obreiro sincero que edifica uma falsa igreja, alguma coisa que vai ser prejudicada. Isso lembra muito a linguagem do profeta Malaquias. Eu vou ler para vocês que é importante isso. Malaquias capítulo 3, versos 2 a 5, diz assim. Malaquias capítulo 3, versos 2 a 5. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Imagine que Paulo está explicando o que Malaquias fala. Ele está aplicando ao dia do juízo à igreja. Porque ele é como fogo de ourives e como potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro, não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então está dizendo que o dia do juízo, ele vem para purificar, ele vem para refinar e para identificar o que é real, o que é verdadeiro. Paulo pega isso e aplica à igreja. Deus vai purificar com fogo os que pertencem a ele no último dia. Isso é impressionante, né? Porque toda a ação de Deus, ela tem esse duplo aspecto, salvação e juízo, como a gente viu pela manhã. Você vê que a gente viu que pela manhã a água tem esse aspecto, o fogo tem esse aspecto. Impressionante, né? Porque a salvação e o juízo são 2 lados de uma mesma moeda. Quando Deus salva, ele julga. Quando ele julga, ele salva. Aquele fogo que ele usa para
para derreter a terra, ele está usando para salvar o seu povo. Está usando para revelar o seu povo e purificar o seu povo. Isso é um princípio tão fundamental, irmãos, para a vida cristã. Você imagina que quando Deus ele submete o seu povo à aflição, ele está purificando o seu povo, ele não está destruindo o seu povo. Deus vai purificar com fogo os que pertencem a ele no último dia. Os que fazem o que é certo serão recompensados, tá? Isso é uma linguagem do apóstolo Paulo. Ele fala que os que caminham no caminho do Senhor serão recompensados e os maus serão julgados. Serão julgados. Em Números 31, verso 23, Moisés diz assim: tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo, mas se purificará com a água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Essa era a maneira como os rituais de purificação aconteciam. Paulo começa falando, então, daquelas pessoas, daqueles ministros, daquelas igrejas, cujo trabalho vai resistir ao fogo do último dia. São os ministros que construíram com ouro, prata, pedras preciosas. Eles vão ser recompensados pelo Senhor, porque o fogo não vai destruir a sua alma e nem a sua igreja. Aquele povo que foi limpo, purificado, enxugado, não vai ser destruído. Então, irmãos, a gente pode pensar, por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz assim: qual é a nossa esperança? A nossa alegria, a nossa coroa, com que nos gloriamos na presença do Senhor Jesus. Não são vocês? Paulo fala aos Tessalonicenses. Vocês são a nossa alegria, a nossa coroa. O orgulho, né, de Paulo de apresentar uma igreja pura, uma igreja gloriosa ao Senhor Jesus. Essa é a função do ministro. Não é fazer a igreja bombar, não é fazer a igreja fazer grandes coisas. É fazer a igreja ser santa. Como é que se faz isso, irmãos? A palavra, o evangelho. Mas há também aqueles que construíram com madeira, feno e palha. E o seu trabalho vai ser consumido. Não vai resistir ao fogo. O trabalho, os frutos do trabalho desses ministros, eles não são duradouros, porque eles não apresentaram o evangelho de maneira clara, ou de maneira primária, né? O evangelho era secundário, o evangelho não era tudo, e por causa disso a igreja perece, a igreja adoece, a igreja morre. E é muito importante, irmãos, a gente saber que a igreja aqui, ele está falando especialmente de igrejas locais, né? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não pode ser destruída jamais. Mas ele fala do trabalho de cada ministro. Então, o apóstolo Paulo ele diz que os ministros que usaram material ruim, ainda que sejam salvos, ele diz, como que através do fogo terão seu trabalho destruído. Então é interessante que ele fala de um trabalho que não se sustenta no fogo. Serão como um tição tirado do fogo. Quase que eles perecem, ele salva, né? Isso é um conceito importante aqui. Porque o apóstolo Paulo, ele enfatiza uma coisa durante toda a carta. Isso é interessante, porque o apóstolo João, ele também fala muito disso. E eu ainda preciso ler melhor para ver como é que os autores tratam esse conceito de permanência. Porque quando a gente percebe isso, a gente consegue ver o tempo todo na Escritura. Permanência. O que resiste? O que permanece? O que vai até o fim? É disso que Paulo está falando de novo aqui. O que permanece quando... Quem permanece quando cai em pecado? Ou quando se decepciona? Ou quando se frustra? Ou quando é atingido pela espada, pela aflição? Quem permanece é aquele que tem uma fé legítima, purificada pelo fogo. Os versos 16 e 17, irmãos, terminam dizendo assim: não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado.
Por que isso é tão sério, então, irmãos? Por que essa linguagem é tão pesada? Porque a igreja é a casa do Deus vivo, é o templo do Senhor. Essa linguagem é uma linguagem claríssima, né? A linguagem do Antigo Testamento para se referir à igreja. A igreja é o templo, é o santuário de Deus. A igreja é o santuário. Paulo começa aqui com uma pergunta. Vocês não sabem, ele diz. Vocês não sabem, não sabeis que sois santuário de Deus? Essa pergunta aqui é como uma repreensão. Que parece que eles desconhecem quem eles são. Estão perdidos, eles não sabem a identidade deles. Vocês não sabem que vocês são a casa de Deus? Vocês são o santuário de Deus? Vocês não entenderam o que é a igreja? Do que se trata isso aqui? O que a gente está fazendo aqui, todo domingo, quando a gente está junto? O que é isso aqui? Não é um clube isso aqui. Isso não é uma comunidade hippie, uma coisa. Isso é a casa de Deus. E o Novo Testamento enfatiza isso demais. Eu quero ler 2 textos para vocês. Efésios capítulo 2, lá no verso 19. Se você puder abrir sua Bíblia. Efésios capítulo 2, verso 19 a 22. Efésios 2, versos 19 a 22, diz assim. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 1 Pedro, capítulo 2, irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 5 a 7. Primeira carta de Pedro. Diz assim, primeira carta de Pedro, lá depois da carta aos Hebreus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. E também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Essa preciosidade a respeito da igreja vem trazer a seriedade com que Paulo vai falar de um terceiro tipo de ministério, que os construtores não resistirão ao fogo no dia final, e perecerão junto com a sua igreja, uma falsa igreja. Que é o primeiro tipo de trabalho, irmãos, é recompensado. Deus é a sua recompensa. O segundo trabalho, o ministro trabalha mal, ele diz, mas é salvo como que através do fogo. Mas o terceiro, ele diz, aquele que destrói o templo do Senhor, que prejudica a igreja do Senhor, repudia o evangelho de Cristo Jesus, arruína a igreja, será tragado pelo fogo. A gente deve lembrar da promessa de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas a falsa igreja não é a igreja do Senhor. A igreja que está fundamentada sobre a areia não é a igreja do Senhor. A igreja que promove outro fundamento não é a igreja do Senhor. Esses 3 tipos de ministério, eles fazem a gente lembrar do que a nossa confissão diz. Existem igrejas, irmãos, que são mais puras e menos puras. Existem igrejas mais maduras, igrejas mais imaturas. E outras igrejas que deixaram de ser igrejas ou que nunca foram, que a Bíblia chama de sinagoga de Satanás. A gente deve ter muita sabedoria para identificar esse tipo de ministério, buscar a gente mesmo ser uma igreja legítima, verdadeira, pura,
é fundamentado na pedra angular. A igreja é a menina dos olhos de Deus. A gente deve amá-la e cuidar dela, ensinando a palavra e vivendo a palavra o tempo todo, crescendo na palavra. Quando Paulo ensinava aos crentes de Corinto que eles eram um templo de Deus, você imagina que os descrentes, eles ficavam, como assim, o templo de Deus, a casa de Deus? Como assim um templo? Você imagina que gentios, judeus também, eles tinham aquele templo, aquele prédio, havia um simbolismo ali dentro que representava a presença de Deus. Ainda que os judeus não tinham uma estátua, né, eles tinham a Arca da Aliança. Os gentios tinham os templos pagãos. O que significa isso? Eles não podiam entender como é que um grupo de crentes era a habitação de Deus no mundo. Isso é impressionante. Eles eram incapazes de entender como é que o Deus invisível se fazia manifesto na igreja. Como é que Deus manifestava a sua multiforme sabedoria na igreja. Como é que João diz que aqueles que não viram a Deus, veem Deus no amor mútuo da igreja. Esse é o templo do Deus vivo. Essas igrejas que são promovidas pela palavra, irmãos, você imagina a reforma protestante do século XVI, quando aquela pompa dos templos foi tirada, todo aquele simbolismo do templo, e aqueles prédios simples, aqueles prédios brancos, né, com janelas, sem tanta importância à arquitetura. Eles queriam focar na palavra, na mensagem ouvida, compreendida e vivida. Deus invisível na vida do povo de Deus. Isso é a igreja verdadeira. Então, aquele púlpito simples, com mensagem objetiva, e com um povo que pronto para recepcionar, para receber e viver aquilo. Essa é a igreja. E é isso que Deus quer, que a glória dele habite nessa terra, se espalhe por esse mundo. Que o templo se expanda, que os crentes saiam por aí vivendo essa palavra. Isso é a igreja do Senhor Jesus. O povo adora a Deus, irmãos, pela proclamação da palavra, pela recepção da palavra, como a gente ouve e vive a palavra. Não adoram a palavra, adoram a Deus. Aquele que é o verbo de Deus, que fala por meio da Escritura. Essa é a igreja do Senhor Jesus. É isso que a gente deve viver. É assim que a gente deve se enxergar. Quem somos nós? Quem é esse povo aqui? Num prédiozinho pequeno, pessoas simples, abrindo um livro simples, da capa preta, ouvindo a explicação, o significado dessas coisas, e se alegrando por causa disso, se regozijando por causa de uma mensagem. Quem nós somos, irmãos? O que significa essa identidade? Aquilo que você faz aqui, o que você está fazendo aqui, vai definir a maneira como você vive, como você vê as coisas, como se você relaciona com esse mundo, como você ouve as coisas, o que você escuta, o que você vê, como você pega, como você anda, o que você veste. Quem somos nós? Somos o santuário do Deus vivo, a casa de Deus. Nosso fundamento é Cristo Jesus, sobre quem nós colocamos os pés, que vive dentro de nós, que dá a sua mente para nós, que transforma a nossa vida. Somos o templo do Senhor. Amém. Deus nos abençoe e edifique o seu povo. Amém, irmãos. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela tua palavra. Nos ajuda, Deus, a aplicar em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a ter prazer nessas coisas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos o coração tomado de humildade, sabendo que nós somos falhos, mas que o nosso desejo sincero, ardente, seja nos aproximar de Ti, ser parecidos contigo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor volte logo, Pai. Que o Senhor venha, Deus, com todo o seu poder, toda a sua glória. Venha, Deus, transformar todas as coisas, renovar todas as coisas, estabelecer de uma vez por todas novos céus e nova terra, Deus, onde nós viveremos para sempre. Em nome de Jesus. Amém.